Duas dessas entidades estão entre as mais poderosas de toda a ficção. Fahrenheit e Gun de Torre Negra são meras representações poderosíssimas de seus universos, onde cada uma delas está muito além da existência. Agora, eu duvido que você saiba quem vence esse duelo mortal, Fahrenheit ou Gun de Torre Negra. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos no mais em um duelo mortal. E hoje estamos aqui, um duelo mortal entre duas entidades que eu escolhi, cara, que são entidades nível máximo, onde pode chegar em um universo praticamente, né? Hoje nós temos aí Fahrenheit e Gun de Torre Negra. E finalmente vou começar a trazer entidades de nível extremamente poderosas, de livros, de mangás e animes também, né? Pra gente poder expandir ainda mais esse tipo de seres poderosíssimos que a gente tem na ficção em si. Mas enfim, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com essas entidades, cara, você tem que estar inscrito aqui no canal, você tem que se inscrever aqui no canal, também comentar, sugerir as suas sugestões de duelos com entidade, ou até mesmo que não precisa ser entidade, personagens mais urbanos também, né, de qualquer universo. Então só comentar aqui que vai ser uma honra para mim trazer o seu duelo mortal. E claro que aproveite também, me segue no Instagram e também me mande lá no Instagram também a sua sugestão, que lá eu também tô dando uma olhada em todos os duelos que vocês também estão mandando. Beleza? Então vamos aí primeiramente começar com a Fahrenheit. Fahrenheit, ela tem poderes e habilidades como o seguinte: quase onisciência, existência abstrata, magia, distorção da realidade, a casualidade, manipula o tempo e o espaço, consciência cósmica, manipula a casualidade e conceitos, manipulação da trama, manipulação do destino, manipulação da probabilidade, manipulação do vazio, manipulação quântica, manipulação da mente e manipulação também da alma, manipula também as leis, onde seres de mundos superiores podem criar regras específicas dentro do tabuleiro, como a própria Beatrice fazendo com a regra da antitoxina mágica. A absorção, as bruxas royales são capazes de absorver o conceito de existência de um indivíduo em si mesma até se tornarem uma só. Adaptação e evolução, existência em alta dimensão, imortalidade, regeneração, mesmo com a totalidade da sua existência seja completamente apagada e perdida pro mar do nada, por exemplo, além de todas as camadas e também histórias, ela pode recuperar sua forma apenas pensando. Apagamento da existência nega a resistência também, que ela pode manipular o enredo desse personagem. Se ela quiser que esse personagem se machuque sem a necessidade de um ataque, ela pode fazer isso. Resistência mental e com a sua alma também. Manipulação também do vazio, verdades vermelhas e verdades azuis. E ela também contém forma verdadeira, que todos os seus poderes, né, e habilidades do seu avatar, que eu citei aqui, na sua forma verdadeira, estão no nível muito maior, muito superior a toda a hierarquia infinita e camadas infinitas de um Mineco. Além disso, ela também tem uma existência além dimensional e claro também onipresença. Agora vamos aí para o Gun de Torre Negra. Gun tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, existência abstrata, existência além de dimensões, transdualidade, manipulação do enredo. Ele é a fonte e o escritor de todas as histórias, e todas as histórias estão contidas na Torre Negra. Deformação da realidade, manipula os conceitos, criação, manipula o tempo e o espaço, manipula as dimensões, manipulação da matéria, a causalidade, manipulação da casualidade, manipulação do destino. O K, o próprio conceito de destino, é meramente a vontade de Gun manifestada. Manipulação do vazio, manipulação também da mente, manipula a alma, também manipula a vida e a morte. Tendo esse resumo dos dois grandes personagens, vamos aí para a luta. Para a gente conseguir chegar numa conclusão de quem realmente venceria ou que vence, será necessário eu falar mais sobre o Gun do que a Fahrenheit, porque a Fahrenheit é uma das personagens muito frequentes aqui no canal, então eu tenho que deixar mais espaço para o Gun do que a própria Fahrenheit. Então eu vou resumir para vocês de tudo o que o Gun é, como ele funciona, o que ele representa e o principal, toda a ligação dele com Stephen King. Torre Negra é uma série de 7 livros, mais HQs com adaptações. Eu não irei citar o filme da Torre Negra, pois é um filme horrível, um filme baseado totalmente em fanfic. Eu irei somente utilizar as imagens do filme só para poder ilustrar, beleza? O Gun, ele é uma entidade muito poderosa, também, claro, mais importante do universo, ou melhor, multiverso de Stephen King, da Torre Negra. Gun, ele vem do nome ou palavra da fala superior, o
branco. Ele acendeu o primal e criou os universos e infinitos multiversos, cujo o nexo é a própria Torre Negra. Ele, o Gunn, é o mais próximo de conceito de Deus do mundo médio, sendo então o opositor ao Rei Rubro e à própria discórdia. Algumas citações colocam Gunn como sendo um deus bondoso, outros colocam ele como um deus maligno, mas nada é 100% confirmado de fato. Nos baseando então no folclore do mundo médio, a Bessa é a esposa do deus Gunn, que é uma espécie de espírito da Torre Negra. A Torre Negra ela é feita pela própria carne do próprio Gunn. A Bessa, como uma esposa do próprio Gunn, o deus que deu início ao Ka. O Ka, ele é um elemento dentro da história de Stephen King, e é a série da Torre Negra. Ela é uma palavra da linguagem fictícia, Hylit Speak, ou Spec. Nos livros, ela é uma força misteriosa que conduz todas as criaturas vivas e não vivas. Ela é a vontade de Gunn, algo que equivale ao destino ou o fado. O Ka pode ser considerado um guia, um destino, mas não é um plano e muito menos é conhecido pelos meros mortais. Ka não é necessariamente uma força do bem ou do mal, mas ele manipula os dois lados e aparentemente não tem moralidade própria definida. Ka, ele tem muita ligação com Gunn. Então, antes de a gente voltar a falar mais do Gunn, eu quero e tenho que falar dos conceitos que envolvem o próprio Ka. E como eu disse, o Ka ele tem muita importância para o mundo de Stephen King e Torre Negra. Muitas das frases ou linguagens superiores são usadas como palavra Ka, e algumas delas são Ka-Babies, jovens membros do Ka-Tet, Ka-Tel, uma classe de pistoleiros aprendizes, Ka-Mei, o tolo do Ka, Ka-Mei, sábio do Ka, o oposto do Ka-Mei, Kas-Ka, um profeta, Ka-Shumi, uma sensação única de que um Ka-Tet está destinado a quebrar em breve, Te-Ka, amigo de Ka, Kan-Ka no Rei, os campos vermelhos de nenhum onde fica a Torre Negra, Tet-Ka, Pod Gunn, o umbigo, especificamente o umbigo de Gunn, Kas-Ka Gunn, canto de canção de Gunn, profeta de Gunn, Ves-Ka Gunn, a canção da tartaruga. Existem muitos outros grupos que usam a linguagem Ka, ou que estão num certo tipo de grupo próprio para poder compartilhar suas crenças. Uma delas é o Ka-Tet. O conceito do Ka ele é usado como mas com muita frequência mesmo, pelo próprio Stephen King. Mas alguns livros não usam o termo de Ka ou Ka-Tet. Como por exemplo, o It, a coisa, ou o próprio Stand, The Stand, né? Desperations, Insomnia, Dreamcatcher ou o próprio Duma Key. Existem o propósito e o aleatório de cada conceito, mas elas introduzem todo mundo. O propósito e o aleatório são forças motrizes de diferentes níveis, mundos ou realidades que a própria Torre Negra se conecta. Além disso, existem forças bem mais fortes, com propósito superior ou aleatório superior. Mas ainda não é claro se essas formas são seres individuais ou de múltiplos seres compartilhando um só objetivo, ou se elas não estão vinculadas a suas formas pessoais. A cada campo existem seres superiores que parecem ser semelhantes a deuses, mas Gunn, o Maturin, pertence a um propósito superior. O Rei Carmesim, por exemplo, é um ser do aleatório superior. Há um parágrafo que Clotot explica exatamente isso, abre aspas. Além dos níveis da existência do curto tempo e dos níveis do longo tempo em que Latex, Lotropos e eu existimos, existem ainda outros níveis. Eles são habitados por criaturas que poderíamos chamar de Hall-Termes ou Hall-Times, seres que são eternos ou estão próximos a ele que não fazem diferença. Os temporários curtos e os temporários longos vivem em uma esfera de existência sobrepostas, em andares conectados no mesmo edifício. Se você preferir, regidos pelo aleatório e pelo propósito, acima desses andares inacessíveis para nós, mas que fazem parte da mesma torre da existência, vivem outros seres. Alguns deles são maravilhosos, outros são horríveis. Além da nossa capacidade de compreensão, quanto mais usa a sua, esses seres podem ser chamados de propósito superior e aleatório superior. Ou talvez não seja aleatório, além de um certo nível. Suspeitamos que pode ser o caso, mas não temos uma maneira real de saber. Sabemos que é algo de que um desses níveis superiores que se interessou por Ed e que outra coisa lá de cima fez um contra-movimento. E esse contra-ataque é você, Ralph e Lois, fecha aspas, Clutch. Além disso, existem também vários mundos, universos dentro do
do próprio mundo criado por Stephen King. Vou listar alguns para vocês aqui, só alguns, tá? Brevemente, que existem. Nesses mundos, existem outros mundos também, como se fosse uma caixa dentro de uma caixa, de uma outra caixa. Por exemplo, Hall Road, que é dividida em 4 mundos. O mundo de Holland, The Chat, que é o principal, Wonderful Flag, também, que é um dos principais, entre muitos outros também. Também temos aí o Claystone, Hit, a Terra, onde também tem alguns outros mundos, como por exemplo, os leitores das histórias de The Dark Tower, a Torre Negra. As pessoas reconhecem esse mundo como se fosse um mundo real. Esse mundo inclui o próprio Stephen King, como autor dos livros de romance da própria Torre Negra, e o universo do qual a própria Torre Negra é representado como uma rosa crescendo em um terreno baldio da cidade de Nova York. Outro mundo é o universo de Mainstream, o mundo onde a maioria das histórias de Stephen King se passa. Lugares fictícios, por exemplo, dentro do próprio universo principal, que inclui Jerusalém Lot, Castle Rock, prisão estadual de Shawshank. O universo doméstico de Ed Dream, os territórios de Boom Moon, Rose Meadow, o Nulo, o universo de Stand, universo celular, cronograma de reguladores, o R17000, o R88416 e muitos outros universos e mundos que ficaria muito extenso se eu falasse todos aqui. E voltando para Bessa, lá a esposa do Gunn, acredita-se que ela seja a única entidade com influência sobre as forças do universo para poder alterar o destino de cada ser humano. Ela seria como se fosse uma comandante dos jogadores, onde os destinos deles são desconhecidos. Bessa, ela é a deusa de Kef, a força vital. O seu símbolo é rosa. Os doutores, enfermeiros, são protegidos por Bessa. E muitos curandeiros usam seu emblema de rosa para poder dar sorte e também força. A cosmologia de Torre Negra, da Torre Negra, existem e muitas ligações com todas as histórias de Stephen King, onde cada uma são divididas em camadas, universos e multiversos. Camadas. A Torre Negra, ela tem um conceito cosmológico quase parecido com o próprio universo SCP. Quase, pois existe uma quantidade infinita de camadas, todas elas transcendendo para baixo e também sempre crescendo suas camadas como se fosse uma expansão de várias prisões, onde cada uma delas, a cela, contém camadas diferentes. Por exemplo, uma camada é separada e lá está o Rei Carmesim, um ser que também quer destruir a própria Torre Negra. Multiversos físicos. A Torre Negra também contém um multiverso físico, onde cada camada física, digamos assim, se consiste em uma quantidade infinita de universos. Cada um deles sendo um multiverso infinito em seu próprio tamanho. Roland, o nosso protagonista da série, um dos, ele chegou a ver 600 andares quando finalmente alcançou seu objetivo de estar em frente à Torre Negra. Se ele chegou a ver 600 andares com mais camadas desconhecidas, possa existir. Mas é só teoria. Mas quando Roland viu os andares, isso pode ter colocado o fato de que a torre parecia diferente para ele do que era para as outras pessoas que também viram a Torre Negra. E quão grande é esse universo, Thiago? Um único só universo contém outros universos infinitos. Existem 2 trechos que estão nos livros da Torre Negra. Abre aspas. Imagine a areia de um deserto de Mohanet que você atravessou para poder me encontrar. Imagine 1 trilhão de universos, não mundos por universo, encapsulados em cada grão desse deserto, e dentro de cada universo uma infinidade de outros. Nosso lamentável ponto de observação de grama, um balanço de sua bota que você pode derrubar 1 bilhão de bilhões de mundos voando na escuridão. Uma cadeia que nunca será concluída, fecha aspas. Como o universo contém uma quantidade infinita de universos em si, também é dito que um único átomo contém o universo inteiro, o que significa que um átomo sozinho já é um multiverso infinito, pois dá origem a uma cadeia infinita de infinitos. Olha só que loucura. Abre aspas. Talvez você tenha visto o lugar que o nosso universo desempenha no esquema das coisas, como nada mais do que um átomo e uma folha de grama. Será que tudo que podemos perceber do vírus microscópico, a distância nebulosa da cabeça de cavalo, está contido em uma folha de grama que pode ter existido apenas por uma única temporada em fluxo no tempo alienígena? E se essa folha fosse cortada por uma foice, quando ela começasse a morrer, a podridão se infiltraria em nosso universo, em nossas próprias vidas, transformando-se tudo amarelo e marrom e ressecado? Talvez já tenha começado a acontecer. Dizemos que o mundo mudou. Talvez
queiramos realmente dizer que começou a secar. Fecha aspas. Para ser mais certeiro, existem vários mundos em uma camada só. Abre aspas. Em um mundo após o mundo, em mundos colocados de lado em múltiplas dimensões ao longo do infinito, os males murcham e se disserpam, despostas morrem sufocados com ossos de galinha. Os tiranos caem diante das balas dos assassinos, diante das guloseimas envenenadas preparadas por suas amantes traiçoeiras. Torturadores encapuzados derramam morrendo em pisos de pedra ensanguentados, e a ação de Ti reverba através da grande e incontável série de universos, vingando o mal à medida que ele se espalha. 3 mundos além do nosso, e na grande cidade, lá é conhecido como Londnorium. Tonir Topon, por 2 décadas, um respeitado membro do parlamento, e por 3, um P, eu não posso falar aqui, senão o YouTube corta, né? Sádico, explode brutalmente em chamas enquanto a caminhada pela avenida lotada, conhecido como Pic Alderry. 2 mundos abaixo, um soldador e bonito chamado de Fred Gover, da ilha de Irze, outro membro menos experiente do clã Topan. Em cima, em seu confinamento alto e distante, o Rei Carmesim sente uma dor profunda no seu estômago e cai em uma cadeira, fazendo então uma careta. Algo, ele sabe, algo fundamental mudou em seu feudo sombrio. Casa Preta, fecha aspas. Níveis ao longo do tempo. O multiverso físico ele é transcedido por camadas que contêm seres quase imortais e eternos, seres que têm uma representação da morte e vem tudo dessas camadas. O Cloto ele chega a dizer o seguinte: contente-se com isso, além dos níveis da existência de curto tempo e dos níveis de longo tempo, em que Lestes, Tropos e eu existimos. Existem ainda outros níveis. Esses são habitados por criaturas que poderíamos chamar de Whole-Timers, seres que são eternos ou estão próximos, que não fazem diferença. Os de curto e longo prazo vivem uma esfera de existência sobrepostas, em andares conectados ao mesmo prédio. Se preferir, os governantes pelo aleatório e pelo propósito, acima desses andares, inacessíveis para nós, mas muito parte da mesma torre de existência, vivem outros seres. Fecha aspas. Alguns deles são maravilhosos, dessas criaturas, não na palavra bonita, mas poderosíssimas. Outros são horríveis, além da nossa capacidade de compreensão. Esses seres podem ser chamados de propósito superior e aleatório superior, como eu citei. Ou talvez não haja um aleatório em si, além de um certo nível, talvez. Pois o universo de Stephen King ele é muito incerto. Níveis de todos os tempos. Os níveis de todos os tempos são aqueles a partir dos quais os seres do propósito superior, do aleatório superior, governam. Esses são seres que estão acima da morte e estão tão próximo da eternidade quanto se pode estar. Macroverso. O macroverso é um vazio além da Torre Negra. É um vazio que cerca o multiverso, e quando o Gun deixou a torre cair depois que ele seguiu em frente, havia Maturin, a tartaruga, para pegá-la. Maturin transcende completamente o multiverso e está implícito que há uma quantidade infinita de versões menores de Maturins, todas carregadas pela sua verdadeira forma. E vou falar mais sobre Maturin daqui a pouco. Vazio onde o Witch, a coisa, vive. Abre aspas, um lado ou outro, e além dele, chegando mais rápido, White podia ver. Sentia algo que finalmente secou seu riso. Era uma barreira, algo de uma forma estranha e não geométrica. Em sua mente não conseguia entender. Em vez disso, a sua mente traduziu da melhor maneira possível, pois havia traduzido a forma da coisa em uma aranha, permitindo que Wish pensasse nela como uma parede cinza colossal feita de estacas de madeiras fossilizadas. Essas estacas subiam e desciam para sempre, como as barras de uma jaula, e de entre eles brilhou uma grande luz cega. Ele olhou e se moveu, sorriu e rosnou. A luz estava viva, Dying Lights, luz morta. Mais do que vivo, estava cheio de uma força, magnetismo, gravidade, talvez outra coisa. Witch sentiu-se levantando e caído, girando e puxando, como se estivesse disparando uma garganta rápida de corredeiras em um tubo interno. Ele poderia sentir a luz movendo-se ansiosamente sobre o seu rosto, e a luz estava pensando, fecha aspas. A coisa reside em um vazio fora do macroverso, e não se sabe muito sobre o local, mas temos noção de que o Witch, em sua verdadeira forma, é eterna. Além da sua morte, do propósito e destino, está acima do multiverso, e da mesma forma,
que o próprio Maturin. Vazio de Gun. O vazio, o Gun, ou como ele se chama, que é chamado de O Outro, reside em um vazio além de Maturin e Pennywise. Os últimos nada mais são do que o grão de poeira em sua mente. Ele é o autor de tudo o que existe e tudo o que acontece é semelhante a uma história fictícia cantada por Gun. Tendo em base sobre essas coisas que se embasam no próprio Gun, vamos pro próprio Gun. Abre aspas. Do Prim surgiu Gun, o espírito animador da Torre Negra, das duas águas mágicas escorrendo de seu umbigo. Gun jurou o universo físico, mas sentindo-se de que o mundo não era grande o suficiente para poder conter todas as manifestações possíveis de sua vida e experiência, ele dividiu o universo em realidades múltiplas e paralelas e colocou 6 feixes magnéticos no lugar para manter o alinhamento do tempo e do espaço e tamanho e dimensão em todos eles. Gun sentou-se no centro da teia do mundo, cantando as rochas e montanhas e árvores à existência, cantando a canção do branco, fecha aspas, pistoleiro nascido. Essas citações, temos uma noção de que o Gun é conhecido por criar, entre aspas, todos os tipos de ficções através do canto. Isso é uma mesma coisa que uma representação de um próprio autor em si, onde ele dá fôlego à história e vida, sendo mais específico, a própria Torre Negra. O Gun já chegou a ser contestado e manteve ele em um impasse, ou pelo menos ocupado em todo o tempo. Por exemplo, na batalha cósmica de xadrez entre Gun Force e Kremon's King Force, é uma tentativa de Cremon King tentar derrubar a Torre Negra devido à sua obsessão pela Torre Negra, já que o Gun estava num impasse sem fim contra o Cremon King e também com o próprio Roland da Torre Negra, né? A jornada sem fim, para que pudesse se repetir a sua busca em diferentes caminhos e possibilidades no caminho. Isso significa que a história ela é interminável e não pretendia terminar. Vocês conseguem ver isso daí, cara? Quando o Rei Carmesim estava sendo trancado pela primeira vez na Torre Negra, a Torre Negra ela é a própria existência. O Gun, ele traz o próprio Stephen King para o seu universo. Stephen King é como se fosse um personagem fictício e ele se encontra na Terra Base, aparecendo nos últimos 2 livros da Torre Negra. Roland e seu Quartet, que eu citei lá, descobriram a sua existência quando Roland se deparou com uma cópia de Salem Luth. Roland hipnotiza o King e lhe é revelado que o autor não o criou de fato os personagens do padre Kalan Ha ou do próprio Roland, nem sequer qualquer outro envolvido com a Torre Negra, mas Stephen King é nessa realidade um canal, um outro servo do Feixe, ou do K, ou do Gun, que registra a sua busca em seu próprio andamento completo. Também é revelado em que uma idade muito jovem, o Rei Carmesim tentou reivindicar o Stephen King como um dos seus. O King, ele teme a morte e a retaliação do Rei Carmesim se continuar a escrever a história do Roland, mas a hipnose do pistoleiro o encorajava e continuava. O eventual atentado contra a vida de King, que encerraria a sua narrativa de busca de Roland em sua forma de seu incidente do automobilismo de 1999. Agora, o Maturin que eu falei para vocês, os guardiões dos feixes vigiavam a cada extremidade dos 6 feixes que sustentam a Torre Negra. Os 12 guardiões, os mencionados são a tartaruga, o urso, o peixe, lobo, elefante, rato, morcego, leão, cavalo e águia. Eles são considerados os mais poderosos ou significativos de toda a história. Ao longo da história, vemos a todo momento um poema simples no estilo de uma canção infantil sobre Maturin. Veja a tartaruga de uma enorme circunferência. Em sua concha, ele segura a terra. Seu pensamento é lento, mas sempre gentil. Ele mantém todos os nós em sua mente, em suas costas. A verdade é carregada, e há amor e dever casados. Ele ama a terra e ama o mar, e ama até uma criança como eu. Fecha aspas. Maturin, ele guarda o mesmo raio que o Shardik do lado oposto, enquanto Shardik ocorre enlouquecido em The Wasteland, quase matando Ed antes que ele possa ser destruído. Maturin, ele é a presença totalmente benevolente e incrivelmente poderosa na história, ajudando então o Quartet em vários pontos ao longo de sua jornada. O Gun, ele é um ser neutro, ele surgiu do Prim. Prim, ele é mostrado como sendo a escuridão,
por trás de tudo e criou os universos e infinitos universos alternativos que é a Torre Negra, que serve como microcosmos de todas as múltiplas realidades da série Torre Negra e mantém-se no lugar. Depois de muito tempo, onde surgiu desse primal, Gun surgiu, o primeiro desses seres, e conforme ele surgia, aparecia o seu corpo, como se fosse uma esfera, feita de vidro, de 12 cores, que variavam de várias cores, mas no centro dela havia uma 13ª cor, uma cor negra, algo vazio da escuridão, mas depois ela foi conhecida como o vazio do espaço Todash. O vazio do espaço Todash é o vazio interdimensional que passaria a existir dentre os mundos que seriam criados e que são habitados por monstros, demônios e muitas outras criaturas. E conforme o corpo do Gun crescia e ficava cada vez maior, a magia primal acabava escorrendo do seu próprio centro e também crescendo aos poucos. O conceito de existência do universo é a própria Torre Negra. E a Torre Negra é uma espécie de corpo do próprio Gun, a carne viva dele. É o caos primordial do qual Gun, o espírito da torre, surgiu originalmente, girando os universos a partir do seu umbigo. Depois então da criação, começou a recuar à medida que os universos progrediam e se expandiam. Durante a sua recessão, muitos demônios do Prim ficaram espalhados nas margens dos inúmeros mundos paralelos, sufocando e morrendo no ar. No entanto, alguns deles se adaptaram e sobreviveram. A maioria deles, como o Sucube, os Incubes e os Oráculos, eram predadores sexuais. Mia e Merlin também são entidades do Prim que se adaptaram e sobreviveram. O Rei Rubro desejava trazer discórdia, causar destruição de todos os mundos e libertar as pessoas do Prim novamente, governando então eternamente sobre o caos que resultaria. Uma vez, os anciões tentaram destruir a Torre Negra, usando seus próprios Prims. Isso acabou ocasionando a formação de grandes rachaduras no chão, que acabou libertando milhares de monstros. O Prim já continha grandes quantidades de energia mágica. Essa energia já foi usada na construção e no arco-íris de Merlin. Ufa! Mano, é muita coisa, sério. O Gun é um personagem muito complexo e eu tentei o máximo possível explicar resumidamente sobre tudo que envolve o Gun. Agora vamos ir para Fahrenheit. A bruxa mais poderosa de Umineko, a cosmologia de Umineko acaba sendo bem mais abrangente que o universo de Stephen King. Se pegarmos o fato de que o The Creator está muito acima da existência da Fahrenheit e até mesmo do seu próprio domínio, junto com todo mundo inferior, como a Cidade dos Livros, que é reduzida a um mero insignificante comparado à existência do domínio também do próprio criador, e que Umineko seria como se fosse um reino completo, Fahrenheit tem a sua forma verdadeira, que é óbvio que é mais poderosa que o seu avatar. Gun, sim, pode lidar muito bem contra o avatar da Fahrenheit. Acredito que até mesmo poderia vencer, mas a forma verdadeira da Fahrenheit seria bem complicado pro Gun, pois quanto a Fahrenheit no seu avatar, ela está restrita ao autor, as, entre aspas, limitações dela se tornam maiores do que seu próprio verdadeiro eu. Fahrenheit, ela atingiu o nível do criador, um nível onde a vida, a morte, existência e até mesmo o próprio significado de tudo são nulos e vazios nesse reino. Basicamente, o final de tudo. O próprio avatar da Fahrenheit é dito como apenas um papel. Suas capacidades de manipular todo o enredo é um nível infindável de infinitas transcendências. Fahrenheit, ela transcende todas as camadas de cima e de baixo, onde cada grau de cada camada se transcende uma na outra. Além de que, as suas capacidades de controlar todas as histórias e contos de mundos inferiores, que são 99,99% de todos os universos do próprio Umineko, torna a Fahrenheit um nível muito perigoso de se lidar. Da Torre Negra, caso ela fosse destruída, a existência também será destruída. Só que no caso, ao contrário do Gun, a Fahrenheit acaba indo além da própria existência. Enquanto o Gun consegue criar as histórias do seu próprio universo, seus universos em si, a Fahrenheit também faz isso, mas também observa tudo e todos como se não fosse nada. Tudo como se fosse uma peça de um tabuleiro. No universo de Umineko existe até mesmo uma hierarquia que simplifica muito bem os altos e baixos de cada momento, de cada ponto. Fahrenheit, como sendo especialista nesse tipo de situação, ela sabe muito como manipular todas as histórias e ela percebe tudo o que acontece. Até mesmo, por exemplo, como aconteceu o mundo das bruxas, onde ocorre a Meta Room, como o tabuleiro de xadrez é, como funciona, o que acontece, e que ela mesma, a Fahrenheit, ela controla e controlava todos os eventos de tudo. Outro exemplo claro também
é que quando a Angel foi selecionada pela própria Fahrenheit sobre a existência da morte fora do tabuleiro, ela não controlava nada do que a vida dela podia ser. Mas à medida que ela perde a noção do que ela faz, ela apenas morre. Um bom exemplo de como a Fahrenheit explica isso é se a Marie, se ela parar de brincar com o brinquedo, a sua existência não é esclarecida. O que isso significa de que ela não é mais uma jogadora. Fahrenheit, ela acaba sendo tão poderosa que também chega a ser imune a isso. Enfim, existem alguns vídeos aqui no canal onde eu abordo muito mais sobre a Fahrenheit, explico muito mais as magias, as verdades vermelhas, azuis também, os poderes dela e tudo mais. Quem vence? Como falei, jovens, o avatar da Fahrenheit, o Gun até sim pode ter condições de vencer, mas tudo acaba sendo apenas uma observação para a própria bruxa. Enquanto o Gun lidaria com a forma do avatar dela, a verdadeira forma dela estaria lá em cima de todas as camadas conhecidas e desconhecidas, apenas observando. O Gun, ele é uma das entidades poderosíssimas da ficção, mas na minha opinião, Fahrenheit levaria sim esse combate. Mas eu quero saber de você, jovem. Comenta quem você acha que vence, Fahrenheit ou Gun de Torre Negra. Mano, demorei cerca de mais de 2 meses para poder pegar tudo sobre o Gun, ler os livros, entender como tudo funciona. E ainda assim tem muita coisa que eu deixei de falar sobre o Gun, porque é um ser, uma entidade muito poderosa e muito complexa. É muito complicado. Mas se você lembrou de alguma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o Gun, comente aqui também. Vai ser muito bacana ler o que você acha sobre o próprio Gun, essa entidade muito poderosa, também uma das mais poderosas da ficção, né? E claro, quem você acha que poderia vencer esse duelo, né? Vai ser muito bacana também ler a sua opinião. E também, aproveita, comenta a sua sugestão do próximo duelo mortal que você quer ver aqui, cara. Entidade, personagem mediano, qualquer personagem, comenta aqui que vai ser uma honra para mim trazer aqui para você no canal. Lembrando, também me manda lá no Instagram, também tô lendo lá também, cara. Para você acompanhar isso daí tudo, ficar por dentro de todos os duelos, só aqui no canal, cara. Se inscreve aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.